Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar a nossa primeira aula de matemática. Para isso, vocês vão pegar o livro Aprender Juntos do quinto ano. Vocês vão abrir ele lá na página 8, que nós vamos começar o capítulo número 1. Nesse capítulo, nós iniciaremos estudos com os números. Falaremos sobre o nosso sistema de numeração decimal. Vamos lá? Então, para iniciar, nós temos uma cena de uma família, no caso, que é a Tamires e o seu irmão Marcos, que foram a um estádio assistir a um jogo beneficente com os seus pais. Então, como vocês sabem, o estádio é um local onde as pessoas vão assistir a jogos. Nesse caso aí é um jogo de futebol. E a família foi assistir a um jogo beneficente, ou seja, um jogo solidário, que provavelmente tudo que foi arrecadado, né, o dinheiro dos ingressos, ou muitas vezes os alimentos que eles pedem para as pessoas levarem em forma de ingresso, deve ter sido arrecadado para ajudar alguma entidade, algum local que esteja precisando aí de uma ajuda. Então vamos lá. Nesse estágio tem um painel logo ali na frente que o pai da Tamira está apontando. E nesse painel nós temos algumas informações. A Provivi vai deixar ele maior aqui para vocês enxergarem melhor. Nesse painel está escrito assim: Jogo da Amizade. O total de lugares, ou seja, quantas cadeiras tem nesse lugar? 36.000. Então, até 36.000 pessoas podem entrar aí, que vai ter lugar para todo mundo. Embaixo, nós temos a informação que foram vendidos 25.736 ingressos para esse jogo. E o público total, ou seja, o total de pessoas que estão assistindo esse jogo da amizade é 30.102. Então vejam que logo abaixo desse desenho que vocês têm aí, nós temos algumas perguntinhas para responder. Essas perguntas vocês vão refletir junto com a professora Vi, vocês não vão escrever no caderno, tá? Vocês só vão pensar aqui junto comigo e vão respondendo de cabeça, né? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: qual é o total de lugares disponíveis nesse estádio? Então a gente percebe aqui no nosso painel que o total de lugares está bem explícito aqui, né? Está mostrando bem. Nós temos 36.000 lugares, ok? Facinho essa, né? Agora, a segunda questão. Tamires disse ao irmão que o número que indica o público total é maior que o número que indica a quantidade de ingressos vendidos. Você concorda com o que ela disse a Marcos? Por que será que nesse estádio, hoje, assistindo ao jogo, nós temos 30.102 pessoas, né? Só que só foram vendidos 25.736. Você concorda que o número de pessoas, de público, é maior que o número de ingressos vendidos? Sim, né, turma? Porque 30.000 é maior que 25.000. Mas por que será que foram vendidos menos ingressos e tem mais pessoas? Será que algumas pessoas entraram sem comprar ingresso? É isso mesmo. Porque nesses jogos, geralmente, algumas pessoas elas entram sem pagar. Por quê? Porque são pessoas que vão trabalhar, como, por exemplo, a imprensa, né, os jornalistas. Muitas vezes são aposentados, que não pagam ingresso, e até mesmo convidados, tá? Agora, terceira pergunta. Observando as informações do telão, você acha que todos os lugares serão ocupados? Então, nós já vimos que nesse estádio tem lugar para 36.000 pessoas. Vocês acham que serão ocupados todos esses lugares? Não serão ocupados, porque nós só temos
30.102 pessoas dentro do estádio. Então, vai sobrar lugar, não é mesmo? Mas quantos lugares será que sobram? O que vocês acham? Vamos resolver juntos? Quantos lugares sobraram? Bom, para eu saber quantos lugares sobraram, eu vou ter que pegar o total de lugares, que é 36.000, e tirar o total de pessoas que tem aí assistindo o jogo, que é 30.102. Então, eu vou ter que aqui fazer uma conta de subtração. Então, dá uma pausa no vídeo, faz essa conta aí num pedacinho de papel ou no caderno de matemática, para ver se você acerta o resultado. Já fez? E aí, vamos ver se você acertou. Sobraram 5.898 lugares vazios. Olha quanta gente ainda caberia dentro desse estádio para assistir a esse jogo da amizade. Agora vamos rever alguns conteúdos que vocês vão precisar para resolver as próximas atividades. Então, quando nós falamos, por exemplo, escreva por extenso. Vocês lembram o que é escrever por extenso? Escrever por extenso é escrever como se ler o número. Escrever por extenso é escrever o nome do número com letras, né? O número aparece em forma de algarismo e você escreve em forma de palavra. Então, veja só, no 36.000. Então, aqui eu tenho o número escrito em forma de algarismo, símbolo, e aqui eu tenho o número escrito com palavras. Então, outro exemplo, o 25.736. Veja que a professora escreveu como se lê, escreveu por extenso, de cor vermelha. E o último exemplo, 30.102. Então, escrever por extenso é assim que vocês vão fazer. Agora, você lembra o que é decomposição? Acho que lembra, né? Decomposição é quando eu pego o número e divido ele em partes, colocando o valor daquele número naquela determinada ordem. Então, veja só, aqui nesse exemplo, 36.000. Então, eu peguei aqui o 36.000 e separei. O 3, ele representa, o valor dele é 30.000. O 6, o valor dele nessa posição é 6.000. Veja o próximo exemplo, o 25.736. O 2, nessa posição, nessa ordem, ele representa 20.000. O 5 representa 5.000. O 7, como ele está na casa da centena, ele representa 700. O 3, ele vale 30. E o 6 vale 6 mesmo, 6 unidades. E o último exemplo é o 30.102. Olha só, o 3, ele vale 30.000. O 1 vale 100, porque ele é uma centena. E o 2 vale 2 unidades. Veja que eu não coloquei nada no zero, porque o zero não vale nada, ok? Então, isso que é decomposição. Agora, na página 9, vocês têm duas atividades. Primeira atividade, vocês têm um textinho para ler. E nesse texto, ele aparece em vários números. Tem números menores, números maiores, número com zero. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma marca-texto e vão, depois que vocês lerem, vocês vão grifar todos esses números que aparecem aqui no texto. Então, eu tenho aqui 2016, 31, 11.237, 207, 42, 306. Depois que vocês vão copiar esse número aqui e escrever por extenso, ou seja, vão escrever o nome do número. Se a quantidade de linhas não for suficiente, você pode colocar 2 em cada linha, ou então
colocar o que não cabe aqui no seu caderno de matemática. E para terminar, na número 2, nós temos um textinho aqui que fala um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. Então, o sistema de numeração que usamos, ele é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Nesse sistema, nós podemos representar qualquer número usando 10 símbolos. Então, qualquer número que você quiser escrever, você vai precisar apenas desses 10 símbolos, que nós chamamos de algarismos, ou então de dígitos, que são os famosos números que nós já conhecemos, aprendemos desde o primeiro ano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também o nosso sistema de numeração, ele é decimal, ou seja, sempre eu preciso de 10 para trocar por outro. Então, eu preciso de 10 unidades para trocar por uma dezena. Eu preciso de 10 dezenas para trocar por uma centena. Eu preciso de 10 centenas para trocar por uma unidade de milhar. E assim por diante. Então, baseado nisso, a professora Vi vai responder com vocês essas 3 questões. Letra A. Para formar uma centena, quantas unidades são necessárias e quantas dezenas? Bom, são necessárias 100 unidades e 10 dezenas. Então, copiem aí no livro. Muito bem. Agora a letra B. Quantas dezenas, ou seja, aquelas barrinhas, são necessárias para formar uma unidade de milhar e uma dezena de milhar? São necessárias 100 dezenas e 1000 dezenas. E agora na letra C, em uma dezena de milhar, há quantas unidades? E há quantas centenas? Bom, numa dezena de milhar eu tenho 10.000 unidades e tenho 100 centenas. É um pouco meio confuso, parece que embola tudo, mistura tudo, mas aos pouquinhos a gente vai relembrando, aos pouquinhos a gente vai treinando e daqui a pouco fica fácil de entender, tá bom? Então, por hoje, a Provi termina a aula de matemática aqui. Vocês vão resolver as atividades da página 9, vão tirar uma foto e enviar para a professora Vi fazer a correção, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.